Olá, meu nome é Iris, eu estou como técnica social no SASI Ubuntu e no mês de julho nós vamos falar sobre discriminação social. Os tipos de discriminação social são de classe social, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, nacionalidade ou cultural, conhecido como xenofobia, e religião. Vale ressaltar que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, é um órgão responsável em promover medidas que buscam erradicar todos os tipos de discriminação. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no artigo 7, diz que todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. A classe social, ou a diferença de classe social, é um dos tipos de discriminação, ou seja, está baseado no poder aquisitivo e padrão de vida dos indivíduos, sendo classificada basicamente em ricos e pobres. No Brasil, o número de favelas, que é a favelização, que é o crescimento de moradias irregulares, onde a ausência de políticas públicas, tem sido um fator determinante do aumento do preconceito social. Um dos motivos desse crescimento de moradias, sem planejamento e condições adequadas de vida, está relacionado ao êxodo rural, onde o indivíduo que morava no campo e vem para a cidade com a esperança de uma melhor situação de vida, e quando chega na cidade, se depara com diversas dificuldades que o obrigam a morar em locais como a favela. A discriminação racial pode ir desde o uso de rótulos pejorativos à negação de acesso a esferas institucionais, como habitação, educação, justiça, participação política, entre outras instâncias. O racismo se apresenta de forma velada ou não, contra judeus, árabes, mas sobretudo negros. No Brasil, onde os negros representam quase a metade da população, ainda é um tema delicado ou precisa de enfrentamento para tratar sobre. A desigualdade de gênero é um fenômeno social que acontece quando ocorre a discriminação ou um preconceito com outra pessoa por conta do seu gênero feminino ou masculino. Essa discriminação é observada em todas as áreas, mas principalmente no âmbito profissional, pessoas do gênero feminino recebem salários inferiores a pessoas do gênero masculino, ambos exercendo a mesma função. No Brasil, foi promulgada a igualdade entre homens e mulheres na Constituição de 1988. Com isso, vem sendo desenvolvido políticas públicas e legislação específica para mulheres no âmbito político, no mercado de trabalho e no ambiente doméstico. Há avanços e ampliação da participação das mulheres em todas as esferas, mas ainda há muitos obstáculos a serem superados. Conforme uma pesquisa do IBGE, em 2017, as mulheres brasileiras ganharam em média 24% menos que os homens. Mesmo com a igualdade entre os gêneros, percebemos, ainda nos dias atuais, a desigualdade das mulheres na área profissional. Em relação ao desemprego, a diferença entre homens e mulheres é acentuada em cerca de 13% das mulheres e 10% dos homens. A pesquisa mostra que esse número é maior entre mulheres brancas e, no caso das mulheres negras, observa-se entre elas a taxa de desemprego ainda maior, de 16%. Em uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2016 sobre assédio e violência de gênero, foi constatado que o índice de violência contra as mulheres foi de 22% das mulheres que sofreram agressão verbal, 10% sofreram ameaça de violência física, 8% sofreram agressão sexual, 4% sofreram ameaça com objeto cortante ou arma de fogo e 3% sofreram tentativa de estrangulamento. Vale ressaltar que tivemos grandes avanços e mudanças, especialmente após a promulgação da Lei Maria da Penha, de 2016, mas é necessário ampliar a proteção de mulheres por meio de políticas públicas, visto que a situação ainda é motivo de atenção. Por isso, a importância de refletirmos o papel da mulher na sociedade, ocupando os espaços, lutando por igualdade,
e, ao menor sinal de violência, denuncie. Referente à orientação sexual, o sexo biológico é o sexo genital, que pressupõe a capacidade reprodutiva. Já a identidade de gênero é como a pessoa se sente ou se identifica. Uma pessoa transgênero é alguém que sente que a sua identidade de gênero é diferente do sexo biológico. Algumas desejam mudar o corpo através de tratamentos ou cirurgias, mas nem todas. Expressão de gênero diz respeito ao comportamento, forma de vestir, gostos e atitudes. Orientação sexual refere-se ao que cada pessoa pensa e sente sobre si própria, e sobre a sua afetividade e sexualidade, e por quem se sente atraído afetivo e sexualmente. Uma pessoa é considerada heterossexual quando se sente, sobretudo, atraída por uma pessoa de gênero diferente. Homossexual se sente, sobretudo, atraído por pessoas do mesmo gênero. Bissexual, quando sente atraída por pessoas de ambos os gêneros. A partir de 2006, a discriminação por gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero foi incluída na Lei do Racismo. Então, sempre importante lembrar que LGBTfobia é crime. Xenofobia. Xenofobia é a aversão e o preconceito contra pessoas estrangeiras ou de culturas diferentes. Pode-se identificar xenofobia entre pessoas de um país que desenvolvem aversão a imigrantes de outras culturas, países ou até mesmo dentro de um país onde há um fluxo migratório de pessoas de regiões diferentes. A xenofobia pode ser expressa por ataques como agressões físicas e verbais, mas também de maneira mais silenciosa quando o preconceito é expresso por fala que de alguma forma menospreza a pessoa estrangeira. A xenofobia está sendo exposta no século XXI, devido ao avanço da informação e das redes sociais. No entanto, ela é quase tão antiga como a humanidade. Olá, sou Marilene, técnica social do SASF Ubuntu. O tema abordado será intolerância religiosa. Vou explicar um pouco o que significa. Intolerância religiosa é uma forma de preconceito, discriminação, ofensa ou agressão a uma pessoa por conta de sua crença ou religião. A intolerância religiosa está marcada na história da humanidade, principalmente porque no passado era comum pacto entre as religiões e os governos. A religião foi um meio de demarcar o poder político e assim controlar a população. Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola comunidades em todo o mundo. Não conhecer as culturas e julgar como acredita ser acaba sendo uma das principais geradoras de revolta com relação às crenças diferenciadas. Temos que fazer a nossa parte e lutar contra essa discriminação, sermos a arte de conviver em meio à diferença.